Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui quem está falando é a Carol Schmitz, muito prazer. E hoje eu trouxe uma gravação de uma aula que eu acabei de dar, que eu achei que ia ser muito importante e muito legal para o pessoal lá da sala de sinais já aprender e não ficar dependente da sala e conseguir botar em prática para operar sozinho. Então eu gravei essa aula, foi uma aula super boa, a gente conseguiu pegar duas entradas bem legais e eu quero passá-las para vocês aqui. Então a ideia, antes de eu soltar aí essa aula, eu quero que você que está vendo esse vídeo se inscreva no canal, deixe seu like ou não, dá para esperar acabar. Essa parte do like dá para esperar ver se vai curtir o vídeo ou não. Se não curtir, deixa dislike também para eu saber. E se quiser participar da sala de sinais, eu vou deixar aqui na descrição o passo a passo, Não repare meu cabelo. O passo a passo de como você vai fazer para participar da sala. Mas basicamente tem que fazer o cadastro na corretora, que tá tudo aqui embaixo, fazer um depósito lá mínimo de $30, mandar o print para mim da conta de vocês com o saldo e eu já coloco vocês dentro do grupo secreto que a gente combina tudo lá. É de graça a sala, esse valor que vocês vão depositar na corretora é o valor que vocês vão usar para operar e ela é toda ao vivo, não é uma sala de sinais, não curto muito esse termo, mas é uma sala de estudos em que eu vou operando e vou explicando o porquê que eu dou cada entrada que eu dou e aí assim as pessoas podem entrar junto ou então aprender como é que eu penso mais ou menos ali no dia a dia e depois aplicar nas suas próprias contas, certo? Então, se tem interesse, depois que acabar de assistir esse vídeo, se curtir lá o vídeo e tudo mais, se entra lá na sala que tá sendo bem legal. A gente definiu um horário agora de operar todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, às 6 horas, e eu acho que é um horário super bom para essa estratégia que eu passei pro pessoal hoje, certo? Então vamos lá pro vídeo. Solta aí. Eu tô aqui entrando com 1% da minha banca. Quem estiver operando com menos, vai entrar com menos, mas eu sugiro que vocês vão entrando de $1 em $1. Dependendo se estiver operando com R$100, dá para entrar com 2, 3, um pouquinho mais, até ir pegando bem a ideia para não aumentar muito a mão e acabar quebrando. A gente vai estar trabalhando com 2 a 3 tentativas, dependendo no caso, loss, 2 ou 3 loss máximo, dependendo de como tiver o mercado, se eu achar que valer a pena. E aqui, hoje acho que vai ser a primeira vez que a gente vai estar trabalhando com as velas de 60 segundos, porque eu quero passar para vocês aquilo que eu tinha falado na última aula. Aqui, por exemplo, se o preço tivesse chegado lá a tempo, antes de mudar aqui para a entrada para a próxima vela, eu teria pegado essa retração aí. Aqui ele está fazendo uma super força, é aquela vela elefante que eu falei para vocês no nosso último encontro, mas ela precisa fechar, ela não pode fazer isso aqui, porque daí ela não é mais elefante. Nesse caso aqui teria dado bom, se eu tivesse entrado, porque é o que eu vou explicar para vocês hoje, que é a retração. Então aqui eu botei velas de 60 segundos e a gente vai procurar aqui dentro do nosso gráfico o par ou o ativo que tiver mais memória de pavio. Como assim, Carol? Memória de pavio, tá louca? Então, o gráfico ele vai trabalhar com memória, tá? Tanto que aqui, isso aqui que ele fez é típico, ele caiu. E aí aqui depois de novo subiu. Então ele faz um oposto, um espelhinho, Isso aqui é um espelhinho, mas não deixa de ser memória, porque ele faz um movimento e depois faz o mesmo movimento, só que nesse caso é o contrário. Só que a memória de pavio, essa que eu tô falando, é, por exemplo, aqui, Isso aqui teria sido um cenário perfeito pra gente, Porque aqui todas as velas praticamente deixando bastante pavio, seja em cima ou seja embaixo. Então a gente vai procurar dentre esses pares aqui que a gente tem, qual que tá com mais pavio, qual que as velas estão deixando bastante pavio, se tiver. Se não tiver, daí a gente, obviamente não vai poder utilizar isso que eu tô
esperando. Aqui, ó, ele não tá deixando muito, vocês estão vendo, ó. As velas até uma ou outra deixa bastante, aqui inclusive fez exatamente o oposto uma vela da outra. Mas não, via de regra aqui as últimas velas, dá pra gente contar o que a gente estiver vendo aqui na última hora, né? Ou pelo menos aqui nos últimos 15 minutos. Nesse caso aqui não tá deixando bastante pavio, então eu vou continuar procurando. Ó, esse aqui já tá ótimo, ó, esse aqui tá perfeito. Ó, todas as velas deixando bastante pavio. Inclusive aqui agora já a gente podia ter pegado lá, mas a gente vai precisar fazer a nossa entrada antes aqui desse tempo virar. Então eu vou procurar um ponto em que o preço tocou e retraiu várias vezes, né? Esse topo lá em cima é interessante, talvez até mais um pouquinho para cima seja mais interessante ali naqueles outros, porque aqui ele já veio várias vezes e acabou retraindo. O pavio nada mais é aqui para uma vela de 1 minuto que ele vai, né? Por exemplo, aqui esse aqui, ó. O preço foi até lá, não conseguiu se manter e subiu. Então, como a gente vai querer fazer entradas para a mesma vela, né? Para essa mesma vela de M1, no caso aqui já não daria mais para entrar, porque se eu entrar agora vai ser para a próxima. Eu vou escolher os pontos em que o preço tocou várias vezes e não conseguiu ultrapassar. Por exemplo, aqui embaixo, ó. Se eu pegar essa região aqui, ó, o preço tocou várias vezes ali e deixou pavio. Aqui atrás, começa desde aqui de trás, ó. Eu nem preciso voltar ali para trás para ver isso. Nesse caso aqui, como já não tem muita coisa lá para trás, eu posso até botar essa vela lá em cima, que é o máximo. Então eu sempre vou esperar, sempre vou traçar aqui, quando eu estou esperando retração, esses pontos ou os pontos que são mais extremos do gráfico. Nesse caso aqui, aquele topo lá, ó, aqui tem esse topo e esse aqui também seria ótimo. Ó. Eu vou até botar esse aqui, porque o preço está com uma forcinha de alta, né? Ele está com bastante força de alta. Aí aqui, se ele voltar de repente, se a próxima vela voltar de repente aqui nessa região, eu posso pegar um call. Por quê? Porque aqui tem um toque, 2, 3, e aí eu ajusto aqui a minha marcação para um ponto em que ele pegue bastante toque. Até aqui atrás, por exemplo, ó, vou esperar, se ele cair mais um pouquinho, eu vou pegar o call. Acho que ele, vamos ver se ele vai, ó, peguei o call lá embaixo. Vamos ver. Não é como qualquer, né, técnica, não é uma ciência exata. Pode ser que agora aqui ele despenque lá para baixo e não deixe pavio, né? Vocês já viram acontecer várias vezes. Mas a ideia aqui da retração é a gente pegar num ponto do gráfico em que ele toca e retrai. E aí, se ele deixar um pavio aqui, vai ser a nossa vitória. Né? Se não, se ele tiver muita força para romper isso aqui lá para baixo, daí não, né? Ó, então ele tocou ali e tá retraindo. Vamos ver se ele vai segurar. Conseguiram pegar aí? Agora eu vou fazer um soros, vou entrar com 23. Deixa eu ver. Sim, beleza. Então agora, ó, ele tá vindo de novo. Então a gente vai procurar um ponto em que ele provavelmente vai tocar e vai retrair. Por exemplo, ó, aqui esse ponto é importante. Tem esse toque, tem esses vários aqui, ó. Nem sei se ele vai ter força para chegar lá. Talvez ele parou aqui, ó. Não, até um pouquinho mais para cima ali. Mas é importante que vocês entrem na operação aqui quando tiver 30 segundos para menos, que seja para a mesma vela. Porque se eu pegar agora aqui para a próxima, pode ser que ele deixe o pavio, mas eu vou pegar num ponto que não... que ele pode deixar o pavio e depois a próxima vir romper. Então, ó, aqui é bem certinho que eu tinha falado para vocês. Ele veio e vai fechar deixando ali em cima, ó. Então, aqui agora pode ser, deixa eu pensar, aqui tem esse ponto aqui de baixo, daí a gente vai atualizando a nossa linha, né? Nesse caso agora aqui, deixa eu voltar e pegar aquele ponto lá em cima. Aquela linha que eu tinha traçado lá em cima, que eu vou usar ela aqui agora.
Se ele vier mais ou menos aqui, dá pra gente pegar um put. Quanto mais lateralizado, também melhor, ó, porque aqui, ó, ele tocou várias vezes. Se eu tivesse aproveitado todos esses toques ali que o preço vai fazendo, eu ia ter, né, várias vitórias. Aqui a gente não vai pegar, vamos esperar essa vela trocar agora. Ó, mas ó, ele tocou lá e tá retraindo. Bem direitinho onde eu tinha marcado. Ó, agora se o preço vier mais ou menos aqui nessa região, a gente pode pegar. E aqui eu vou deixar nesse ponto lá, que é a máxima. Se ele for lá, a gente pode pegar. Mas acho que não vai dar para pegar nessa mesma vela. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Ou não? Deixa eu ver. Tá, conseguiu pegar. Quero saber se vocês têm dúvidas, se deu para entender claramente qual que é a ideia aqui e por que eu vou ajustando as minhas linhas. Porque o primeiro que o preço ele tem que estar um pouquinho longe da onde eu marquei, né? Porque se eu deixar ele muito pertinho aqui, ele vai tocar e vai conseguir romper. Então aqui é um ponto que ele vai fazer um corpo, vai subir lá e depois ele retrai. Então nesse caso, se ele subir lá, a gente consegue pegar um put, acreditando que ele ainda vai deixar pavio, ó. Se ele explodir lá para cima, melhor ainda. Acho que não vai dar tempo, né? Porque tem que ser para essa mesma vela. Mas aqui, essa região aqui é super forte, ó. Que ele chegou ali perto várias vezes e não conseguiu romper. Aí se ele fechar com um corpo aqui muito perto, talvez essa região não seja tão interessante para eu pegar essa retração. E aí esse ponto que vocês escolheram, né, tem que ser na mínima ou máxima de alguma vela. Então, nesse caso aqui, eu escolhi dessa vela, que é no meio, que toca em várias ali, mas poderia ser, por exemplo, aqui nessa máxima, né? Ó, o preço tá chegando lá em cima. Vamos ver se ele vai conseguir subir ou não. Não vai. Agora eu não consigo mais pegar, mesmo que ele tocou lá. E aí agora o que acontece? Se essa vela fechar lá em cima, essa região aqui, ó, em que ele tocou várias vezes e não conseguiu romper, é o meu suporte, digamos assim. Mas se a vela retrair, ó, do jeito que ela tá fazendo aqui, aí não, né? Porque ela vai abrir muito pertinho aqui e é provável que ela caia. Mas, ó, isso que ele tá fazendo, se ele fechar ali mais pra cima, essa é uma região super forte. Daí a gente vai marcar aqui e a gente vai ver que ali pra trás aconteceu várias vezes, ó. Ele tocou várias vezes, ó. E respeitou. Tem que ser uma região que tenha várias tentativas e o preço não consegue. Agora aqui também tem outra questão. Pode ser que ele entre numa tendência. E geralmente quando o preço entra numa tendência forte aqui, ó, ele tende a não deixar muito pavio. Ou pelo menos não tende a deixar pavio, nesse caso aqui, em cima, né? A gente pode pegar o pavio e para comprar, como se fosse um pullback. Vou mostrar. Vamos ver se ele for. No caso aqui, ó, se ele deixar um pavio assim lá para cima, mas é mais difícil dele deixar esse pavio em cima. Ele deixa geralmente embaixo. Então daí ele vem aqui embaixo e a gente compra. O importante é vocês entenderem disso. Eu sei que acho que ficou um pouquinho confusa essa explicação, mas o importante é o seguinte: se ele tá numa tendência de alta, vocês vão querer comprar e não vender. Ó, por exemplo, aqui, ó, se ele vier aqui, eu vou pegar, tá? O call. Deixei nesse ponto porque já pega vários ali. Talvez ele tranque até nesse topo aqui e não consiga passar mais. Vamos ver.
Vamos ver se ele vai ir tentar buscar lá embaixo. Acho que não vai. Ó, tá, não deu tempo. Ó, veio até ali, né? Onde eu tinha marcado antes. E agora a gente vai esperar. Ver o que vai acontecer. Mas, ó, isso aqui é um indicativo forte, né? Porque ele vem e depois isso aqui ele não consegue ficar. Isso é indicativo forte da tendência de alta, né? Nesse caso aqui. Vamos dar uma olhada nos outros pares como é que estão. O ouro, gold, vamos ver. Ó, o gold ele tende a deixar bastante pavio também, ó. Vocês estão vendo aí, ó, bastante pavio. Se ele vier aqui embaixo, nessa vela não dá mais, ó. Quer dizer, não é bastante como o outro, mas todas as velas praticamente têm um paviozinho, ó. Essas aqui não, mas essas daqui já tá deixando bastante. Tem que ser claro para você, assim, ó, bater o olho e ver o que tá deixando pavio. Se não tiver claro, procura outro par, tá? Para mim, isso aqui já é o suficiente. Mas se vocês não conseguem ver que tá com bastante pavio, procura outro par, tem que ser bem visível. Aí aqui em cima, se ele vier lá, dá pra gente pegar um put. O gold ele tende a ser bem volátil, assim, né? Ele faz esses movimentos rápidos, tanto que fica bem atento. E aquela coisa, se não estiver chegando ou se vocês não tiverem, sei lá, segurança na entrada, não entra. Geralmente quando a gente vai, quando ele está lateralizado e quando a gente quer pegar essa retração, a gente vai entrando, eu pelo menos vou entrando até bater minha meta, ou então até eu achar que daqui a pouco já está mostrando algum outro padrão que possa romper. Porque ele não vai ficar respeitando para sempre, em algum momento ele vai romper, né? E aí é importante vocês terem um gerenciamento para que consigam ter bastante lucro e daí na hora que tomar o loss vocês encerram um dia com lucro. Ó, tá chegando ali no meu ponto, vou esperar ele dar uma esticadinha e peguei o call lá embaixo. Ele até foi um pouquinho mais ali, mas vamos ver se ele vai. Vocês viram que ele tem uma volatilidade diferente dos outros, né? Volatilidade é essa movimentação, ele se movimentar rápido ou devagar. Então, mais uma entrada aí tranquila. Pegaram? Fala pra mim aqui no chat ou no coisa pra eu saber se vocês entraram ou não. Beleza. Então tá, eu acho que aqui fiz um lucrinho. Na verdade, hoje eu queria mais focar. Como tá 2-0 e quem fez o Soros tá com um lucrinho legal, eu acho que já tá bom por hoje, tá? A gente já pode encerrar. Porque a minha ideia aqui era passar para vocês essa técnica, por quê? Para vocês tentarem, né, durante o dia aí fora da sala, mesmo que seja na conta demo, para vocês verem se vocês conseguem fazer isso também, porque essa é uma técnica muito assertiva, muito mesmo, tá? Só que tem que esperar o momento, porque se não tiver no momento, ou seja, se tiver numa tendência muito forte, ou se tiver com as velas não deixando o pavio, por exemplo, aqui ele tá deixando um pavio pequenininho, mas ele não estava numa tendência, por isso que eu
mesmo assim ainda quis entrar aqui nessas regiões que tinha bastante toque e que o preço acaba não rompendo. Mas quanto mais pavio, aquele cenário que a gente estava operando antes ali, acho que foi no Monero, né? Geralmente essas criptomoedas deixam bastante pavio, principalmente essas que não são muito operadas, que não são muito populares. Por exemplo, olha aqui, ó, deixa muito pavio. E se vocês colocarem, escolher uma máxima, uma mínima e olharem para trás, ó, vocês vão ver que ela tocou várias. Olha isso aqui. Imagina fazer um Soros numa região como essa, que deixa essas duas tocar, e aí toda vez que tocar ali, a gente pega uma entrada. Teria sido uma, duas, três vitórias até a primeira derrota. Ou então, se eu quiser ir ajustando a minha linha aqui, cada vez que ele faz uma máxima, uma mínima maior, eu posso também, e aí até o primeiro loss, enfim. Mas tem que ter, assim, aquela coragem, digamos assim, de que o preço tocou várias vezes e a gente continua entrando, mesmo que uma hora vai dar loss. Pelo menos até dar loss a gente consegue aproveitar. Beleza. A vela martelo, tá. Aquela entrada ali no gold, né? Vamos ver. Assim, ó, o martelo, essa vela, né? Esse padrão, ele vai ser bem importante quando ele tiver numa máxima e numa mínima de dia, assim, ou pelo menos de 15 minutos, de uma hora. Porque é uma vela que ele tem um formato interessante, né, que vai aparecer a todo momento, um martelo, tá? Por exemplo, tem várias, aqui, por exemplo, é uma situação que a gente pode enxergar um martelo, né? Nesse caso aqui ele tá ao contrário, porque em cima era para ele aparecer com o pavio para cima aqui, mas digamos que isso aqui é um martelo, tá? A vela martelo. E se a gente for procurar, vai ter vários momentos que vai aparecer no gráfico. Só que não é importante. Por quê? Porque não apareceu na região que significa alguma coisa. A vela por si só, aparecendo em qualquer ponto do gráfico, ela não diz muito, mas se ela aparecer num suporte forte ou numa resistência forte, aí a gente vai pensar em tomar uma entrada com relação a ela. Só que mesmo assim, se a gente for pensar o martelo solto aqui no meio do gráfico, é ótimo, porque a característica dele é justamente ter um corpinho pequenininho e um paviozão. E aí se tu pega, né, o paviozão no tempo certo, né, onde ele esticou lá e aí ele chegou numa região que é forte, que o preço segura bastante, tu vai entrar e ele vai acabar e vai te dar a vitória. Por isso que precisa ser para a mesma vela, porque a gente quer entrar no pavio. Então a ideia é, se eu peguei ela aqui embaixo para cima, ó, eu peguei ela aqui embaixo para cima e ela subiu e fechou lá em cima. Então a operação vai fechar junto com a vela, me dando vitória. No gráfico de 1 minuto, mas qualquer gráfico acima de 1 minuto dá para fazer. No de 30 segundos não dá, porque sempre vai ser pelo menos para a próxima vela. De 15 segundos nem pensar. Mas de 1 minuto dá, de 5 minutos também, só que precisa sempre a vela fechar junto com a operação, junto com a entrada, entendeu? Se fosse numa vela de 5 minutos, por exemplo, teria que botar a expiração. Por exemplo, agora, se eu fosse entrar numa vela de 5 minutos agora, eu teria que a minha entrada fechar 7h30, porque é junto com a vela. Se fosse uma vela de 15 minutos, eu ia ter que arrumar a minha operação para durar o tempo que fosse o final daquela vela. Por exemplo, 7h15, 7h30, 7h45, enfim. Sempre lembrem que esses tempos eles são fechadinhos. Uma vela de 1 hora, ela abre 7, fecha 8. E aí a próxima abre 8, fecha 9. De 1 em 1 minuto para cima é bem fechadinho, bem de 5 em 5 minutos, por exemplo, ou enfim, não é, por exemplo, no meio do caminho. Uma vela de 2 minutos, ela não vai abrir 5 e fechar 7, ela vai abrir de 2 em 2, né? Vai abrir no 0, no 2, no 4, no 6, enfim. Mais alguma dúvida? Eu vou focar bastante
Beleza. Eu vou focar bastante nesse operacional porque sexta passada, depois da nossa sala, eu fiz mais algumas entradas e teve muitas vitórias consecutivas, só utilizando isso. Então eu percebi que aqui para criptomoedas e para esse horário que a gente vai operar, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Claro que vão ter dias que não vai funcionar, né? Nem preciso dizer mais isso para vocês, não é milagroso, mas ele tende a, se o padrão está acontecendo, né? Se o mercado está bem volátil assim e lateralizado, é de boa da gente pegar várias entradas legais. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido como que funciona a retração, o que a gente tem que pensar, quais que são os passo a passo que a gente tem que pensar antes de fazer as nossas entradas com esse operacional. Então agora sim, pode deixar o like se curtiu aí, deixa aqui nos comentários também se testar e ver se funciona, se não funciona, se tiver alguma dúvida também pode deixar aqui, e sugestões de vídeos são sempre muito bem-vindas. Então, forte abraço e até o próximo vídeo, tchau!